Perdoe seu pai. Ele fez o melhor que pôde. Introdução. Nas intricadas teias das relações familiares, onde o tecido do amor, da compreensão e do desafio se entrelaça, uma história se desenrola de maneira singular e envolvente, a narrativa entre pais e filhos. Esta é uma história que transcende o tempo e abraça a complexidade humana em sua forma mais pura. Seja marcada por alegrias vibrantes ou pelas sombras das dificuldades, a relação entre um pai e seu filho é um terreno fértil de emoções intensas, aprendizados profundos e, por vezes, desentendimentos. Bem-vindo a Perdoe seu pai. Ele fez o melhor que pôde. Este livro é mais do que um mero guia. É um convite para embarcar em uma jornada introspectiva e transformadora. Um convite para compreender que, sob a superfície de interações aparentemente simples, reside uma tapeçaria complexa de experiências compartilhadas, sonhos entrelaçados e expectativas muitas vezes não ditas. As relações entre pais e filhos podem ser carregadas de emoções profundas, tanto positivas quanto negativas. No entanto, muitas vezes é na imperfeição dessas conexões que encontramos as maiores oportunidades de crescimento e cura. Este livro não busca simplesmente explorar essas relações, mas sim fornecer as ferramentas necessárias para desvendar seus mistérios e transformar feridas em compreensão. Cada página deste livro foi meticulosamente criada para te guiar em um processo de autorreflexão e autodescoberta. Aqui, você será incentivado a explorar as camadas mais profundas de sua relação com seu pai, a desvendar as influências que moldaram sua dinâmica e a desafiar a si mesmo a enxergar além das primeiras impressões. Ao longo desta jornada, você encontrará citações inspiradoras e insights perspicazes de mentes brilhantes que percorreram seus próprios caminhos de perdão e compreensão. No entanto, saiba que este não é um guia com respostas prontas. É um mapa que o orientará na exploração do território emocional complexo e por vezes tumultuado das relações familiares. Cada capítulo é projetado para mergulhar fundo em diferentes aspectos dessa relação especial. Do passado ao presente, da ausência à compreensão, da autocompaixão à reconciliação, este livro é uma jornada que o levará a explorar todos os matizes da experiência humana. E assim, convido você a folhear estas páginas com mente e coração abertos, a permitir-se mergulhar nas histórias e reflexões que as acompanham. Esteja preparado para confrontar seus próprios sentimentos, questionamentos e expectativas. Pois, ao enfrentar as complexidades de sua relação com seu pai, você estará pavimentando o caminho para uma jornada de autodescoberta, crescimento e, acima de tudo, perdão. Como um viajante destemido que se aventura em terras desconhecidas, você está prestes a começar uma jornada única de exploração interior. E assim, com coragem e curiosidade, abra a porta para Perdoe seu pai. Ele fez o melhor que pôde, e permita que a viagem comece. O passado é como um eco persistente que ressoa em nossas vidas, moldando nossas crenças, nossas ações e até mesmo nossas relações. À medida que exploramos a influência do passado na relação com seu pai, embarcaremos em uma jornada pelo território das memórias, em busca das raízes que ancoram a dinâmica entre vocês dois. Como exploradores do tempo, vamos desvendar as origens dessas marcas, preparando o terreno para a compreensão e o perdão que estão por vir. Abrace a jornada, pois é no encontro com o passado que encontramos as chaves para moldar o futuro. Aviso legal. Ao consumir esse conteúdo, você concorda com os termos e condições aqui estabelecidos. Por favor, leia ou ouça atentamente e compreenda este aviso legal antes de prosseguir com o consumo desse conteúdo. Este conteúdo foi criado com a finalidade de gerar valor por meio de linguagem acessível, e as informações ou imagens aqui presentes têm objetivo meramente informativo e/ou educacional. O criador desse conteúdo isenta-se de qualquer responsabilidade relacionada à precisão ou completude das informações apresentadas, e apesar do valor gerado por esse conteúdo, ele não deve ser interpretado como aconselhamento profissional, pessoal, político, religioso, acadêmico ou qualquer outro de natureza sensível. É de inteira responsabilidade do leitor ou ouvinte qualquer ação ou decisão tomada com base nas informações aqui contidas. Cada indivíduo é único, e o criador desse conteúdo não assume qualquer responsabilidade por quaisquer consequências decorrentes do uso ou interpretação das informações aqui presentes, especialmente no que diz respeito a temas sensíveis e pessoais. Se o leitor ou ouvinte identificar qualquer erro ou discordância, ou considerar que não foram seguidas boas práticas na publicação deste conteúdo, solicita-se que entre em contato imediatamente com o criador através do e-mail impressoravirtual@gmail.com. Essa comunicação será apreciada e as devidas correções poderão ser inseridas em edições futuras. Atenciosamente, Quasar Souza. Capítulo 1. As marcas do passado. O passado não reconhece o seu lugar no tempo, mas sempre encontra seu jeito de voltar. Leonardo DiCaprio. Nossas vidas são entrelaçadas com fios invisíveis do passado, conectando-nos a momentos que moldaram quem somos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. O vínculo entre um pai e um filho é forjado por uma história compartilhada. Porém,
Muitas vezes, os detalhes dessa história podem permanecer ocultos nas sombras do tempo. Ao adentrar as profundezas da memória, mergulhamos nas águas turbilhantes que deram origem à sua relação com seu pai. Cada experiência, cada lição e até mesmo cada desafio que você e seu pai enfrentaram ao longo dos anos deixaram marcas indeléveis. Estas marcas são como páginas de um livro antigo, contendo histórias que moldaram sua percepção, suas crenças e suas expectativas. No entanto, muitas vezes, essas histórias são apenas vislumbres fugazes, fragmentos do passado que se unem para formar uma narrativa complexa. Ao explorar as profundezas do passado, é possível desvendar as raízes dessas marcas, traçar os fios que conectam os momentos que deixaram uma impressão duradoura em sua relação com seu pai. Cada lembrança, cada conversa, cada gesto de amor ou desentendimento carrega um peso único, contribuindo para a tapeçaria complexa que é a sua história conjunta. Compreender as origens dessas marcas é como trilhar um caminho de volta no tempo, explorando as escolhas e as circunstâncias que moldaram a paternidade e a relação que você compartilha com seu pai. Nessa jornada, você pode encontrar respostas para perguntas que podem ter permanecido sem resposta por anos. Essa compreensão profunda não apenas lança luz sobre os eventos do passado, mas também abre espaço para um olhar compassivo sobre as ações e decisões que moldaram a trajetória de ambos. À medida que examinamos as origens dessas marcas, é importante lembrar que a história de seu pai também é uma narrativa complexa, enriquecida por experiências e influências únicas. Ao explorar o passado, você está dando um passo em direção à empatia, a capacidade de se colocar nos sapatos dele e de reconhecer que cada escolha, por mais imperfeita que possa parecer, foi moldada por circunstâncias e desafios que talvez você nunca tenha experimentado. Neste capítulo, convido você a se tornar um arqueólogo emocional, escavando as camadas de memória e descobrindo os fragmentos que compõem o mosaico da sua relação com seu pai. À medida que exploramos os momentos que deixaram marcas, convidamos a empatia a florescer e abrimos as portas para a próxima etapa da jornada, compreender o enigma do pai ausente. O vazio deixado pela ausência de um pai é como um eco que ressoa através do tempo, sussurrando histórias não contadas e sentimentos não expressos. A ausência, embora silenciosa, tem um poder inegável de moldar as nuances de uma relação. À medida que nos aprofundamos no enigma do pai ausente, desvendamos os mistérios por trás desse espaço vago e exploramos como ele pode ser transformado em uma jornada de entendimento e cura. Capítulo 2. O enigma do ausente. A ausência é um aviso de que algo ou alguém importa. Shannon L. Alder. A relação entre um pai e um filho é como uma dança delicada, uma coreografia de conexão e separação, de presença e ausência. Quando um pai está ausente, os passos dessa dança podem ser interrompidos, deixando marcas que reverberam através do tempo. A ausência de um pai pode gerar feridas profundas, como uma peça faltante em um quebra-cabeça emocional, dando origem a questões e emoções complexas que podem perdurar por anos. O enigma do pai ausente é uma jornada intrincada que nos leva a explorar as nuances desse vazio. Por que ele estava ausente? O que aconteceu para que essa lacuna se formasse? A busca por respostas nos leva a um labirinto de memórias e sentimentos, onde cada esquina revela um novo insight sobre a complexidade humana e as circunstâncias que podem moldar uma relação. Ao desvendar esse enigma, é essencial lembrar que a ausência de um pai não é apenas uma falta física, mas muitas vezes uma ausência emocional, uma lacuna nas conversas não realizadas, nos abraços não dados e nas palavras não compartilhadas. Essa ausência pode deixar cicatrizes invisíveis, mas profundas, afetando a maneira como vemos a nós mesmos, aos outros e ao mundo ao nosso redor. Nossa jornada de compreensão começa ao buscar as razões por trás dessa ausência. Pode ser uma separação física devido a circunstâncias como trabalho, divórcio ou distância geográfica. Pode ser uma ausência emocional resultante de desafios pessoais, traumas não resolvidos ou uma desconexão entre gerações. Cada história é única e a exploração dessas razões nos permite encontrar as chaves para desbloquear o entendimento e liberar o peso do ressentimento. À medida que mergulhamos nas águas profundas do enigma do pai ausente, reconhecemos que a jornada não é apenas sobre encontrar respostas, mas também sobre transformar a ausência em uma oportunidade de crescimento. Através da exploração cuidadosa, podemos descobrir maneiras de preencher essa lacuna emocional, seja através do autodescobrimento, do perdão ou da construção de conexões significativas com outros mentores e figuras paternas. Neste capítulo, convido você a enfrentar o enigma do pai ausente de frente, a explorar as sombras e a encontrar a luz que permeia essa jornada. À medida que desvendamos os mistérios por trás dessa ausência, abrimos as portas para a próxima etapa da nossa exploração, aprender com o passado e colher os ensinamentos que as gerações anteriores têm a oferecer. Cada página da história da humanidade é um elo na corrente que conecta gerações. Neste capítulo,
mergulhamos na riqueza das experiências passadas para descobrir as lições que moldaram a jornada de seu pai e, por extensão, a sua própria. As histórias de seus antecessores contêm pérolas de sabedoria que podem guiar você na criação de uma narrativa autêntica e enriquecedora para a sua própria jornada. Capítulo 3. Aprendendo com o passado. A história de nossas vidas é a história de nossos avós. Paulo Coelho. Nossas raízes são entrelaçadas com as histórias daqueles que vieram antes de nós, formando um tapete vivo de experiências, tradições e sabedoria. Em meio a esse tecido, encontramos as lições preciosas e os aprendizados que podem moldar nossos próprios passos na jornada da vida. Ao explorar as histórias de seu pai e avô, você embarca em uma jornada de descoberta que iluminará caminhos e oferecerá insights profundos. Neste capítulo, as páginas do passado são viradas com reverência, desvendando as narrativas que moldaram a trajetória de sua família. As histórias que foram transmitidas de geração em geração carregam as marcas do tempo, as vitórias conquistadas e as batalhas travadas. Elas refletem as escolhas, os desafios e as conquistas que moldaram as vidas de seus antecessores, contribuindo para a tessitura única que é a sua linhagem. Ao mergulhar nas experiências de seu pai e avô, você se depara com um tesouro de sabedoria que pode enriquecer sua própria jornada. Cada passo dado por eles, cada obstáculo superado e cada triunfo alcançado contém lições valiosas que transcenderam o tempo e a distância. Esses ensinamentos, muitas vezes transmitidos através de histórias e tradições, oferecem insights sobre como enfrentar desafios, cultivar relacionamentos significativos e trilhar um caminho de autodescoberta. Ao se conectar com as histórias do passado, você tece uma tapeçaria de compreensão que lhe permite enxergar além das superfícies aparentes. À medida que absorve essas experiências e aprendizados, você ganha a capacidade de moldar sua própria narrativa, tomando as rédeas de sua jornada pessoal. Essa conexão com o passado não apenas enriquece sua própria vida, mas também honra as histórias daqueles que vieram antes de você, mantendo viva a chama da tradição e do legado familiar. Neste capítulo, convido você a mergulhar nas histórias que permeiam sua linhagem, a explorar os ensinamentos transmitidos de geração em geração e a abraçar a riqueza do passado como uma bússola para orientar sua própria jornada. Cada página lida é um passo em direção a uma compreensão mais profunda de suas raízes e uma oportunidade de moldar um futuro mais autêntico e significativo. À medida que desenterramos as lições do passado, nos deparamos com a compreensão de que cada indivíduo, incluindo seu pai e você mesmo, carrega suas próprias batalhas e imperfeições. No próximo capítulo, exploraremos a essência transformadora da compaixão e como cultivá-la tanto para com seu pai quanto para si mesmo. A compreensão de nossa humanidade compartilhada é o alicerce do perdão e da cura que buscamos. Capítulo 4. Despertando a compaixão. Compaixão é um ato de consciência, permitindo que os outros saibam que eles não estão sozinhos. Sue Fitzmaurice. Nas encruzilhadas da vida, a compaixão se ergue como uma luz orientadora que dissipa as sombras da mágoa e abre caminho para a cura. Ela se apresenta como a ponte que liga corações, permitindo que a compreensão e a empatia fluam livremente. Neste capítulo, mergulharemos nas águas profundas da compaixão, explorando como nutri-la tanto por seu pai quanto por você mesmo. A compaixão é um ato de amor altruísta, uma escolha consciente de reconhecer a humanidade compartilhada entre todos nós. Ela nos lembra de que cada indivíduo, incluindo seu pai, enfrenta suas próprias batalhas internas, lutas e desafios. Ao acolher essa verdade, abrimos espaço para um olhar mais gentil e compassivo em direção aos outros, criando um terreno fértil para o perdão florescer. Contudo, a compaixão não é exclusiva em sua direção, ela se estende também a você mesmo. Muitas vezes, carregamos um fardo pesado de autocrítica e autodepreciação, alimentado por expectativas irreais e padrões inatingíveis. Neste capítulo, convidamos você a direcionar o mesmo amor e compreensão que oferece aos outros para o seu próprio ser. Reconhecer suas próprias falhas e imperfeições não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem que pavimenta o caminho para a autotransformação e aceitação. Através de práticas de reflexão e exercícios de empatia, você será guiado a cultivar a compaixão de maneira tangível e profunda. À medida que expande sua capacidade de compreender as experiências e emoções de seu pai, bem como as suas próprias, você cria um terreno fértil para a jornada do perdão. A compaixão se torna a chave que desbloqueia as portas da cura interior, permitindo que você libere amarras emocionais e trilhe um caminho de crescimento e transformação. Com o coração compassivo como guia, chegamos a um momento crucial da jornada, o perdão. No próximo capítulo, mergulharemos fundo na arte do perdão, explorando como escrever um novo capítulo na sua relação com seu pai. Através de ferramentas práticas e exercícios de autocuidado, você será capacitado a transformar a dor em crescimento, construindo as bases para uma relação mais saudável, autêntica e libertadora.
Capítulo 5. Escrevendo um novo capítulo. O perdão é a chave para a ação e a liberdade. Byron Katie. Em um mundo repleto de complexidades e desafios, o perdão se destaca como uma poderosa ferramenta de transformação. Ele não apenas liberta aqueles que o concedem, mas também abre as portas para uma nova narrativa em nossas vidas. Neste capítulo, mergulharemos fundo na arte do perdão, explorando como você pode escrever um novo capítulo em sua relação com seu pai. O perdão não significa apagar o passado ou ignorar a dor que foi causada. Pelo contrário, é um ato de coragem e autolibertação que permite que você solte o fardo do ressentimento e da raiva que podem ter se acumulado ao longo dos anos. Compreender que o perdão é mais sobre libertar a si mesmo do que absolver o outro é um passo fundamental para essa jornada. Para perdoar, é preciso reconhecer e validar suas próprias emoções. Neste capítulo, forneceremos ferramentas práticas que o ajudarão a explorar suas emoções de maneira saudável e construtiva. Você aprenderá a se distanciar das amarras do passado e a abraçar um futuro mais leve e livre. Além disso, o perdão não é um ato único, mas sim um processo contínuo de crescimento e cura. Isso requer práticas de autocuidado que fortaleçam sua resiliência emocional e mental. Através de exercícios que promovem o autocuidado e a autocompaixão, você criará um espaço interno propício para a transformação positiva. Este capítulo o guiará através de estratégias eficazes para iniciar uma conversa sincera e saudável com seu pai, abrindo o caminho para a reconciliação e uma relação mais autêntica. Você descobrirá como estabelecer limites saudáveis, comunicar suas necessidades e expectativas de maneira construtiva e como nutrir um ambiente de compreensão mútua. Ao final deste capítulo, você estará preparado para abraçar o perdão como uma ferramenta poderosa para escrever um novo capítulo em sua relação com seu pai. Com o coração aberto e a mente alinhada com a transformação, você iniciará uma jornada de cura profunda e significativa, construindo as bases para uma conexão mais saudável e autêntica. À medida que abrimos as portas do perdão, entramos em um território fértil, onde as sementes da cura podem ser plantadas. No próximo capítulo, discutiremos como manter essa conexão emocional e nutrir as sementes que foram plantadas. Ao olhar para o futuro com esperança e resiliência, você descobrirá maneiras de fortalecer sua relação com seu pai e compartilhar esses ensinamentos valiosos com as gerações futuras. A jornada de perdão e cura está em constante evolução, e é hora de cultivar as sementes que levarão a um futuro mais luminoso e harmonioso. Capítulo 6. Plantando sementes de cura. Todo momento é uma oportunidade para plantar a semente da cura. Gautama Buda. A jornada de perdão e cura é uma jornada contínua, onde cada passo é uma oportunidade de cultivar a transformação e nutrir o crescimento emocional. Neste capítulo, mergulhamos fundo na arte de plantar as sementes de cura, garantindo que a conexão emocional que você construiu com seu pai não apenas sobreviva, mas floresça. Ao longo desta jornada, você aprendeu a compreender o passado, explorar as razões por trás das questões familiares e cultivar a compaixão tanto por você quanto por seu pai. Agora, é hora de solidificar essas mudanças em sua relação. Compartilharemos estratégias práticas para manter a conexão emocional que você construiu e garantir que ela continue a crescer. Uma parte crucial dessa etapa é a comunicação contínua e aberta. Você descobrirá como expressar suas emoções, pensamentos e necessidades de maneira construtiva, mantendo um espaço seguro para o diálogo. Além disso, exploraremos a importância de ouvir atentamente, praticar a empatia e cultivar a compreensão mútua, criando uma base sólida para a cura contínua. Outro aspecto vital é a prática do autocuidado. A jornada de perdão e cura pode ser emocionalmente desafiadora, e é importante cuidar de si mesmo ao longo do caminho. Compartilharemos estratégias de autocuidado que o ajudarão a manter um equilíbrio saudável entre suas próprias necessidades e a dedicação à relação com seu pai. Além disso, este capítulo aborda como compartilhar os ensinamentos e aprendizados adquiridos ao longo desta jornada com as gerações futuras. Ao transmitir sua sabedoria sobre o perdão, a compaixão e a cura, você cria um legado significativo que pode impactar positivamente a dinâmica familiar por gerações vindouras. Ao final deste capítulo, você estará equipado com as ferramentas e o conhecimento para continuar plantando as sementes de cura em sua relação com seu pai. A jornada pode ser desafiadora, mas também é recompensadora, pois você cria um terreno fértil para um relacionamento mais saudável, autêntico e duradouro. À medida que você avança na jornada de cura e transformação, é importante reconhecer e explorar as complexas emoções que permeiam a relação entre pai e filho. No próximo capítulo, mergulharemos na dança intricada das emoções, aprendendo a lidar de maneira construtiva com sentimentos intensos como raiva, tristeza e frustração. Ao compreender e abraçar essa dança emocional, você estará mais preparado para liberar o peso que pode estar impedindo o progresso em direção ao perdão e à cura completa. Estratégias práticas para plantar sementes de cura. Agenda de conversas.
Reserve momentos regulares para conversar com seu pai, onde ambos possam se dedicar exclusivamente à interação. Isso ajuda a fortalecer o vínculo e cria um espaço dedicado para compartilhar pensamentos, emoções e experiências. Técnica do espelho. Pratique a técnica do espelho durante as conversas. Isso envolve repetir o que seu pai disse para garantir que você entendeu corretamente e mostrar que você está ouvindo atentamente. Escuta ativa. Desenvolva a habilidade da escuta ativa, prestando total atenção ao que seu pai está dizendo. Faça perguntas abertas para incentivar a exploração de sentimentos e pensamentos mais profundos. Comunicação não verbal. Esteja ciente da sua linguagem corporal e expressões faciais durante as conversas. Uma postura aberta e um contato visual adequado demonstram interesse e envolvimento. Validação emocional. Mostre empatia e validação pelas emoções de seu pai, mesmo que você discorde. Reconheça seus sentimentos e demonstre compreensão, mesmo que você tenha uma perspectiva diferente. Praticar a paciência. Lembre-se de que a cura e a transformação não acontecem da noite para o dia. Seja paciente consigo mesmo e com seu pai, à medida que trabalham juntos para fortalecer a relação. Cartas de apoio. Escreva cartas sinceras expressando seus sentimentos e apreço por seu pai. Essas cartas podem servir como uma maneira tangível de comunicar suas emoções e criar um registro significativo de sua jornada de cura. Atividades compartilhadas. Envolva-se em atividades compartilhadas que criem memórias positivas e momentos de conexão. Isso pode incluir hobbies, esportes ou projetos em conjunto. Tempo de qualidade. Dedique tempo de qualidade para passar com seu pai, focando na interação em vez de distrações externas, como dispositivos eletrônicos. Práticas de autocuidado. Desenvolva uma rotina de autocuidado que inclua exercícios, meditação, yoga ou qualquer atividade que o ajude a gerenciar o estresse e manter-se emocionalmente equilibrado. Resolução construtiva de conflitos. Aprenda a abordar conflitos de maneira construtiva, evitando culpar ou acusar. Use eu em vez de você ao expressar suas preocupações para evitar que o diálogo se torne defensivo. Definir limites. Estabeleça limites saudáveis para garantir que você esteja cuidando de suas próprias necessidades enquanto se dedica à relação com seu pai. Isso evita sobrecarregar-se e ajuda a manter o equilíbrio. Compartilhar aprendizados. Conte histórias e ensinamentos adquiridos ao longo de sua jornada com seus filhos, netos ou outros membros da família. Isso cria um legado de compreensão e conexão que pode ser passado adiante. Lembre-se de que essas estratégias podem ser adaptadas de acordo com as necessidades e dinâmicas individuais da sua relação com seu pai. O objetivo é criar um ambiente de cura, compreensão e crescimento mútuo, permitindo que as sementes de cura floresçam ao longo do tempo. Capítulo 7. A dança das emoções. Sentir é a verdadeira essência da vida. Pensamentos podem ser enganosos. David O. McKay. As emoções são o coração pulsante de qualquer relação, e na complexa teia da relação pai-filho, elas desempenham um papel fundamental. Neste capítulo, mergulhamos de cabeça na intrincada dança emocional que muitas vezes define essa relação. Desde a alegria e a gratidão até a raiva e a tristeza, cada emoção carrega um peso e uma história próprios. Exploraremos como lidar de maneira construtiva com essas emoções, especialmente as mais desafiadoras, como a raiva, a tristeza e a frustração. Você aprenderá a reconhecer quando essas emoções surgem, a compreender suas origens e a encontrar maneiras saudáveis de expressá-las. Aprender a comunicar suas emoções de maneira assertiva e respeitosa é um passo crucial na jornada de perdão e cura. Além disso, examinaremos como a comunicação empática pode ajudar a aliviar tensões emocionais. Ouvir atentamente o que seu pai tem a dizer, tentar ver as situações a partir de sua perspectiva e compartilhar suas próprias emoções de maneira clara pode abrir portas para um entendimento mais profundo. A empatia não apenas facilita a expressão de emoções, mas também ajuda a criar um terreno comum de compreensão. Compreender a dança das emoções não é apenas sobre liberar o peso emocional, mas também sobre criar um espaço onde o perdão possa florescer. Ao reconhecer e enfrentar as emoções que podem estar obstruindo o caminho para o perdão, você estará preparado para dar o próximo passo em direção à reconstrução da conexão com seu pai. Agora que você explorou as complexas emoções que permeiam a relação pai-filho, é hora de transformar esse entendimento em ação. No próximo capítulo, mergulharemos nas estratégias práticas para reconstruir a conexão com seu pai. Através da comunicação eficaz e da empatia, você estará preparado para iniciar o processo de construção de uma relação mais forte, autêntica e significativa. Estratégias para lidar com as emoções e manter uma comunicação construtiva. Autoconsciência emocional. Esteja ciente das suas próprias emoções antes de entrar em uma conversa com seu pai. Reconheça como você se sente e como isso pode influenciar sua comunicação. Respiração consciente.
Pratique a respiração profunda para manter a calma durante interações emocionais. Respirar conscientemente ajuda a reduzir a intensidade das emoções e a manter o foco na comunicação construtiva. Técnicas de gestão emocional. Aprenda técnicas de gerenciamento de emoções, como a expressão saudável de sentimentos, para evitar que emoções reprimidas causem conflitos. Espaço seguro. Crie um ambiente de diálogo onde ambas as partes se sintam seguras para expressar suas emoções e pensamentos sem medo de julgamento ou crítica. Comunicação assertiva. Expresse suas emoções, pensamentos e necessidades de maneira direta e respeitosa. Use "eu sinto" em vez de "você fez" para evitar culpas. Escuta empática. Além de falar, pratique a escuta empática. Mostre interesse genuíno nas emoções e perspectivas do seu pai, validando sua experiência. Evitar reações impulsivas. Evite reações impulsivas ou explosivas em momentos de intensidade emocional. Dê um passo para trás, respire e pense antes de responder. Tempo de resfriamento. Se uma conversa ficar muito emocional, dê um tempo para esfriar as emoções antes de retomar a discussão. Foco no problema. Concentre-se em resolver o problema ou o mal-entendido, em vez de culpar ou trazer problemas passados. Aprender com as emoções. Em vez de reprimir ou negar as emoções, use-as como oportunidades para aprendizado e crescimento. Pergunte-se o que essas emoções estão tentando lhe dizer. Gerenciamento do tempo. Estabeleça limites de tempo para discussões emocionais para evitar que elas se prolonguem e se intensifiquem. Comunicação não violenta. Aplique os princípios da comunicação não violenta, focando na expressão honesta, empatia e busca por soluções mútuas. Abordagem gradual. Se você está lidando com emoções intensas, aborde os assuntos mais delicados de maneira gradual, construindo a confiança e a conexão ao longo do tempo. Reconhecimento mútuo. Reconheça e valide as emoções do seu pai, mesmo que você não concorde com elas. Isso cria um ambiente de compreensão e respeito. Ao aplicar essas estratégias, você estará preparado para lidar construtivamente com as emoções na relação pai-filho, promovendo uma comunicação aberta, respeitosa e emocionalmente saudável. Isso permitirá que você explore as complexas emoções que permeiam a relação, liberando o peso que pode estar obstruindo o caminho para o perdão e a cura. Capítulo 8. Reconstruindo a conexão. Uma comunicação eficaz é o combustível para o crescimento de qualquer relação. Tony Robbins. Após ter explorado as complexas emoções e começado a compreender a dança que permeia a relação pai-filho, é hora de dar vida a essa compreensão por meio da ação. A reconstrução da conexão com seu pai é um processo que requer dedicação, paciência e um compromisso genuíno de buscar uma relação mais saudável e significativa. Neste capítulo, abordamos estratégias práticas para estabelecer um diálogo honesto e saudável. A comunicação eficaz é fundamental para que qualquer relação floresça. Exploramos como expressar seus sentimentos e pensamentos de maneira clara e respeitosa, enquanto também ouve atentamente o que seu pai tem a dizer. Aprender a se comunicar de forma construtiva e empática pode abrir portas para um entendimento mais profundo e uma conexão mais autêntica. Além disso, fornecemos dicas valiosas para superar os obstáculos que podem surgir durante a comunicação, como evitar julgamentos precipitados, praticar a escuta ativa e encontrar momentos adequados para abordar assuntos delicados. Exemplos inspiradores de reconciliação mostram como outras pessoas conseguiram reconstruir suas relações por meio de uma comunicação aberta e sincera. Ao adotar essas estratégias, você estará preparado para iniciar o processo de construção de uma relação mais sólida e significativa com seu pai. A reconstrução da conexão pode ser desafiadora, mas também é uma oportunidade de crescimento pessoal e mútuo. Ao colocar em prática as ferramentas e insights deste capítulo, você estará no caminho certo para cultivar uma relação mais saudável, repleta de compreensão e respeito. Agora que você está trabalhando ativamente na reconstrução da conexão com seu pai, é hora de explorar como as heranças e tradições familiares podem enriquecer essa jornada. No próximo capítulo, mergulharemos fundo na importância de honrar e celebrar a história de sua família, ao mesmo tempo em que criamos espaço para inovação e mudança. Ao reconectar-se com as tradições passadas e moldar as futuras, você estará construindo uma base sólida para fortalecer ainda mais sua relação com seu pai. Estratégias para reconstruir a conexão e estabelecer um diálogo saudável. Paciência e empenho. Reconstruir a conexão requer tempo e esforço contínuo. Seja paciente e comprometido com o processo. Defina o ambiente adequado. Escolha um ambiente tranquilo e livre de distrações para ter conversas significativas e abertas. Agenda para o diálogo. Estabeleça um horário regular para conversar, para que ambos possam se preparar e estejam dispostos a ouvir. Ouvir atentamente. Pratique a escuta ativa, dando atenção total ao que seu pai está dizendo, sem interrupções. Validação e reconhecimento. Reconheça os sentimentos e perspectivas do seu pai, mesmo que você não concorde com eles.
Isso ajuda a construir confiança e respeito. Evite julgamentos. Evite julgamentos ou críticas durante a conversa. Foque na compreensão mútua. Perguntas abertas. Faça perguntas abertas que estimulem a exploração e a expressão de sentimentos e pensamentos. Compartilhe suas experiências. Compartilhe suas próprias experiências e perspectivas de maneira honesta e aberta. Expressão de necessidades. Comunique suas necessidades de maneira clara e construtiva, buscando encontrar soluções que atendam a ambas as partes. Foco no futuro. Concentre-se nas mudanças e melhorias que vocês desejam alcançar juntos, em vez de se prender ao passado. Reconhecimento de mudanças. Celebre e reconheça as mudanças positivas e os progressos feitos ao longo do tempo. Feedback construtivo. Dê e receba feedback de maneira construtiva, visando o crescimento mútuo. Comemore as semelhanças. Identifique interesses comuns e valores compartilhados para fortalecer os laços entre você e seu pai. Comunicação não verbal. Preste atenção à linguagem corporal e outras formas de comunicação não verbal para compreender melhor as emoções e intenções. Expressão de gratidão. Expresse gratidão pelo esforço e pela abertura do seu pai em reconstruir a conexão. Flexibilidade. Esteja disposto a se adaptar e ajustar sua abordagem à medida que a relação evolui. Ao aplicar essas estratégias, você estará capacitado a estabelecer um diálogo honesto e saudável com seu pai, promovendo a reconstrução da conexão e fortalecendo a relação. Isso permitirá que você inicie o processo de construção de uma relação mais sólida, significativa e autêntica, baseada na comunicação eficaz e no entendimento mútuo. Capítulo 9. Heranças e tradições. Nossas raízes nos lembram de onde viemos, enquanto nossos sonhos nos mostram para onde podemos ir. Khalil Gibran. A riqueza de uma família reside nas histórias que são transmitidas de geração em geração, nas tradições que unem os membros e nas heranças que moldam a identidade coletiva. Neste capítulo, mergulhamos profundamente na importância de honrar e celebrar as heranças e tradições familiares como uma maneira de fortalecer os laços entre você e seu pai. Ao reconectar-se com as tradições do passado, você abre uma janela para compreender a jornada de sua família ao longo do tempo. Exploramos como essas tradições podem ser um fio condutor que conecta as gerações e como elas contribuem para a sua própria história. Ao compartilhar e reviver essas tradições, você cria um espaço para diálogo e conexão com seu pai, permitindo que ambos se sintam parte de algo maior. No entanto, é importante reconhecer que as tradições também podem evoluir com o tempo. À medida que você olha para o futuro, consideramos como inovar e introduzir novas tradições pode enriquecer ainda mais a relação com seu pai. A capacidade de adaptar e moldar tradições de acordo com os valores e aspirações atuais pode ser uma maneira poderosa de unir gerações e criar memórias significativas juntos. Ao explorar a rica tapeçaria das heranças e tradições familiares, você estará construindo uma base sólida para fortalecer sua relação com seu pai. As histórias do passado e os sonhos para o futuro se entrelaçam, criando um terreno fértil para a cura, o entendimento mútuo e a construção de um legado duradouro. Embora as heranças e tradições possam ser profundamente enriquecedoras, também podemos herdar padrões de comportamento e relacionamentos que não nos servem bem. No próximo capítulo, exploraremos como identificar e transformar ciclos negativos que podem persistir por gerações. Ao quebrar esses padrões prejudiciais e substituí-los por comportamentos saudáveis, você estará desempenhando um papel ativo na criação de um legado positivo para as gerações futuras. Capítulo 10. Transformando ciclos negativos. Quebre o ciclo, faça a diferença. Tom Krause. Cada família tem sua própria história, mas também pode carregar consigo padrões e ciclos que se repetem ao longo do tempo. Neste capítulo, mergulhamos profundamente na jornada de identificar e transformar ciclos negativos que podem persistir por várias gerações. Reconhecemos que esses padrões podem afetar a relação entre pais e filhos, e exploramos estratégias poderosas para romper esses ciclos e criar um legado mais positivo. O primeiro passo para transformar ciclos negativos é a conscientização. Investigamos como identificar comportamentos e dinâmicas que não estão contribuindo para a saúde da relação com seu pai. Através dessa exploração, você ganhará insights valiosos sobre como esses padrões se originaram e como podem ter sido transmitidos ao longo do tempo. Uma vez que você tenha uma compreensão clara dos padrões negativos, examinamos estratégias para quebrá-los. Isso envolve a adoção de novos comportamentos e a implementação de mudanças significativas na dinâmica familiar. Compartilhamos exemplos inspiradores de indivíduos que tiveram sucesso em transformar ciclos prejudiciais em relações saudáveis e construtivas. Ao substituir padrões negativos por comportamentos saudáveis e construtivos, você estará contribuindo ativamente para a criação de um legado positivo para as gerações futuras. A transformação de ciclos negativos é um ato poderoso de autodeterminação e mudança, que não só beneficia você e seu pai, mas também influencia de maneira positiva as futuras interações familiares. Estratégias para transformar ciclos negativos.
Autoconsciência. Identifique padrões negativos e comportamentos prejudiciais na sua relação com seu pai. Reconheça quando esses padrões surgem. Reflexão. Pergunte-se sobre as origens desses padrões. Eles podem ter raízes em experiências passadas ou influências externas. Defina intenções. Estabeleça intenções claras para quebrar esses ciclos e criar mudanças positivas na relação. Comunicação aberta. Aborde os padrões negativos com seu pai de maneira honesta, mas não acusatória. Fale sobre como vocês podem trabalhar juntos para mudar esses comportamentos. Defina limites saudáveis. Estabeleça limites claros para comportamentos prejudiciais e comunique esses limites de forma respeitosa. Reconhecimento e responsabilidade. Ambos devem reconhecer seu papel nos padrões negativos e assumir responsabilidade por suas ações. Busca por ajuda profissional. Considere a possibilidade de buscar terapia familiar ou aconselhamento para ajudar a identificar e quebrar os ciclos negativos. Foco no presente e futuro. Concentre-se em criar novos padrões saudáveis e construtivos para o futuro, em vez de se fixar no passado. Comunicação efetiva. Utilize estratégias de comunicação aprendidas anteriormente para expressar suas preocupações e objetivos de maneira construtiva. Avaliação constante. Regularmente, avalie o progresso e o sucesso na quebra de ciclos negativos. Celebre as conquistas e esteja disposto a ajustar as estratégias conforme necessário. Comprometimento mútuo. Ambos devem estar comprometidos em trabalhar juntos para criar mudanças positivas e construir um relacionamento saudável. Aprendizado com erros. Aceite que podem ocorrer recaídas, mas veja essas situações como oportunidades de aprendizado para fortalecer ainda mais a relação. Compaixão. Pratique a compaixão consigo mesmo e com seu pai à medida que enfrentam os desafios de quebrar padrões negativos. Celebração das mudanças. Celebre os momentos em que conseguiram quebrar um ciclo negativo e criar um novo padrão saudável. Ao implementar essas estratégias, você e seu pai estarão melhor equipados para identificar, enfrentar e quebrar os ciclos negativos que afetaram sua relação. Ao substituir esses padrões por comportamentos saudáveis e construtivos, vocês estarão contribuindo para a criação de um legado positivo para as gerações futuras e fortalecendo ainda mais o vínculo entre vocês. Enquanto exploramos a transformação de ciclos negativos em nossas relações familiares, é fundamental lembrar que a jornada do perdão não está completa sem o auto-perdão. No próximo capítulo, mergulharemos na importância de liberar a autocrítica e o autojulgamento que podem estar afetando sua relação com seu pai. Ao cultivar a autocompaixão e aprender a perdoar a si mesmo, você estará abrindo as portas para uma cura profunda e transformadora. Capítulo 11. O caminho do auto-perdão. Perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar os outros. Brené Brown. A jornada do perdão e da cura não está completa sem o ato crucial de perdoar a si mesmo. Neste capítulo, adentramos no profundo território do auto-perdão, explorando como liberar as correntes do auto-julgamento e da autocrítica, que podem estar influenciando sua relação com seu pai. Reconhecemos que a capacidade de perdoar a si mesmo é uma ferramenta vital na busca por uma reconciliação mais profunda e significativa. Começamos por compreender como o autojulgamento e a autocrítica podem se manifestar em sua vida e como esses padrões de pensamento podem estar enraizados em experiências passadas. Por meio de reflexões cuidadosas e práticas de autocuidado, você aprenderá a reconhecer e desafiar esses pensamentos negativos, abrindo espaço para a autocompaixão florescer. O processo de auto-perdão envolve aceitar suas próprias imperfeições e erros, entendendo que todos são seres humanos falíveis. Este livro foi inspirado em histórias de pessoas que superaram obstáculos e encontraram maneiras de perdoar a si mesmas, liberando-se do peso do passado. Por meio de práticas de autocuidado, como a meditação, a escrita terapêutica e o cultivo da gratidão, você descobrirá maneiras tangíveis de nutrir a autocompaixão e liberar a culpa que possa estar prejudicando sua relação com seu pai. Ao fazer isso, você abrirá caminho para uma cura profunda e duradoura, permitindo que o perdão flua não apenas em direção a seu pai, mas também a si mesmo. Estratégias para o caminho do auto-perdão. Autoconsciência profunda. Comece reconhecendo os padrões de autocrítica e autojulgamento que afetam sua relação com seu pai. Prática da autocompaixão. Desenvolva a habilidade de tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compaixão que teria com um amigo querido. Reflexão guiada. Pergunte a si mesmo quais são as crenças negativas sobre si mesmo que podem estar contribuindo para a dificuldade em perdoar e aceitar a si mesmo. Escrita terapêutica. Escreva sobre suas experiências e emoções, explorando o perdão de si mesmo e a liberação da culpa. Visualização positiva. Use a visualização para imaginar um cenário onde você se perdoa e libera a autocrítica. Afirmações positivas. Crie afirmações que promovam o auto-perdão e a autocompaixão, repetindo-as regularmente. Aceitação da imperfeição. Reconheça que todos cometem erros e que a autocrítica excessiva não é produtiva. Práticas de autocuidado. Dedique tempo para atividades que promovam sua saúde mental, emocional e física.
Aprender com o passado. Reflita sobre como suas experiências passadas moldaram sua autopercepção e identifique oportunidades de crescimento. Defina limites saudáveis. Estabeleça limites claros para não se sobrecarregar emocionalmente enquanto busca o auto-perdão. Busca de apoio. Converse com amigos, familiares ou um profissional de saúde mental para obter apoio e perspectiva externa. Gratidão e celebrar o progresso. Reconheça suas conquistas no caminho do auto-perdão e celebre as pequenas vitórias. Liberação de culpa. Perceba que você merece perdão, assim como qualquer outro ser humano, e libere a culpa do passado. Praticar a paciência. Saiba que o auto-perdão é um processo contínuo e seja gentil consigo mesmo durante os momentos difíceis. Ao aplicar essas estratégias, você estará embarcando em uma jornada de auto-perdão e autocompaixão. Ao liberar a autocrítica e a culpa, você abrirá espaço para uma cura profunda e duradoura, não apenas em relação a seu pai, mas também em relação a si mesmo. Isso permitirá que você construa uma base sólida para uma relação saudável e significativa com seu pai, e também promoverá um relacionamento mais positivo consigo mesmo. À medida que você completa a jornada do auto-perdão e da cura, fica claro que essa jornada é um trampolim para a transformação em várias áreas de sua vida. No último capítulo, exploraremos como você pode utilizar as lições e os insights que adquiriu ao longo deste livro para inspirar e promover a transformação em outras esferas de sua vida. Sua jornada de perdão e compreensão pode se tornar uma força motriz para mudanças positivas, permitindo que você espalhe as asas da transformação e se torne um guia e um exemplo para aqueles que também buscam curar suas relações paternas e encontrar paz interior. Conclusão. Ao concluir a leitura deste livro, é natural sentir um misto de emoções. A jornada que você percorreu é tanto interna quanto externa, uma viagem através das complexidades da relação pai-filho e um mergulho profundo em suas próprias emoções e experiências. O objetivo desta jornada foi claro desde o início: transformar a mágoa em entendimento, desvendar os segredos que envolvem essa relação muitas vezes intricada, e por meio do poder do perdão, abrir caminho para a cura e a paz. Ao longo das páginas deste livro, você explorou as marcas do passado, compreendeu as origens das questões e emoções complexas que moldam a relação com seu pai. Mergulhou nas lições extraídas das gerações passadas e aprendeu a nutrir a compaixão tanto por seu pai quanto por si mesmo. Você descobriu ferramentas para reescrever o futuro e reconstruir a conexão, honrando tradições enquanto abre espaço para a inovação. Você se deparou com a dança das emoções, aprendendo a lidar construtivamente com sentimentos profundos. Mas esta jornada não é apenas sobre sua relação com seu pai. Ela é também sobre você, sua jornada pessoal de autodescoberta e crescimento. Você aprendeu a importância do auto-perdão, liberando-se do peso do auto-julgamento e da autocrítica. À medida que você perdoa a si mesmo, você se abre para uma cura profunda e duradoura que se estende para além das fronteiras da relação pai-filho. Você se tornou um farol de esperança e inspiração para aqueles que também buscam a cura de suas próprias feridas familiares. Lembre-se sempre de que por trás de cada ação, escolha e reação, há um ser humano complexo, moldado por suas próprias experiências e desafios. O perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem e compaixão, para si mesmo e para os outros. Ao perdoar seu pai, você não apaga o passado, mas cria espaço para um futuro mais leve e cheio de entendimento. Enquanto você encerra este livro, que a jornada de perdão que você iniciou aqui continue a guiar seus passos em todas as áreas de sua vida. Que a compreensão que você ganhou através deste processo inspire relações mais saudáveis e significativas, não apenas com seu pai, mas com todos ao seu redor. Que a paz que você alcançou seja uma luz que brilha intensamente, irradiando amor, aceitação e compreensão em um mundo que tanto anseia por essas qualidades. Mais do que um livro, Perdoe Seu Pai é mais do que um livro, é um convite para uma jornada transformadora. Uma jornada em direção ao perdão, à cura e à autodescoberta. Que esta jornada o acompanhe em todos os aspectos de sua vida, permitindo que você alcance um lugar de paz e compreensão profunda, tanto em relação a seu pai quanto a si mesmo. Com amor e gratidão, Quasar Souza.